Paz, hoje nós vamos falar sobre culpa. No livro do profeta Isaías, no capítulo 6, ele descreve como foi o seu chamado. E ele diz que no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. E ele começa a descrever todos os elementos da visão. Ele vê serafins, né, que tinham 6 asas. Com duas eles voavam, com duas eles cobriam o rosto, com duas cobriam os pés. E os serafins voavam sobre o Senhor, né? E o Isaías, então, ele, naquela visão tão assustadora, a ponto das soleiras da porta tremerem, que ele diz: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Eu vi o Senhor. A culpa, né? Ele começa a descrever, e a palavra de Deus diz que o serafim, um dos serafins, então pega uma brasa do altar com a tenaz, uma espécie de gancho, né? E coloca nos lábios do profeta. E a culpa do profeta é removida. E o pecado do profeta é perdoado, né? Nós muitas vezes achamos que, ao nos examinarmos, né, achamos, ai, não dá, eu não tenho como, não é possível ser usado pelo Senhor. E muitas vezes os descrentes, aqueles que ainda não se aproximaram do Senhor, que não têm um relacionamento com o Senhor, eles dizem, ai, eu não posso ser crente, eu ainda estou cheio de defeitos, eu não tenho, eu preciso primeiro, né, mudar para me relacionar com o Senhor, para ir à igreja, para buscar o Senhor. E o chamado de Isaías nos mostra algo totalmente diferente, né? O Senhor queria usar Isaías como profeta. E quando Isaías derrama a sua culpa diante do Senhor, né? Se examinando e dizendo, ai não, eu tenho esse defeito. O Senhor então faz com que a culpa seja removida e o pecado seja perdoado. Amém? Se você ainda se olha e vê defeitos e acha que você não consegue, né, não poderia ser um vaso usado pelo Senhor. O Senhor, ele está para te tornar, amém? Ele está para tirar a tua culpa e remover o pecado. Basta você se dispor a isso, né? Colocar diante do Senhor, como o profeta fez. O profeta disse, ai de mim, né? E assim que o Senhor removeu a culpa dele, que o seu pecado foi perdoado, o Senhor diz, a quem enviarei? E o profeta disse, de pronto, envia-me a mim. E o Senhor disse, vai e fala. Amém? Então, que eu e você, nós não sejamos paralisados pela culpa, que nós possamos colocar diante do Senhor, como o profeta fez, ainda as nossas imperfeições. E o Senhor, ele é fiel. O Senhor, ele é poderoso, amém? Para nos transformar e nos fazermos vasos aptos para sermos usados, vasos de honra, conforme o chamado que ele tem para cada um de nós. Amém? E o interessante é que o Isaías, ele foi chamado para ser profeta. E o defeito dele estava nos lábios. Com os lábios da anunciação, né? O profeta, ele anuncia com a boca. É a boca de Deus na terra, né? Naquela época, era a boca de Deus na terra, era o profeta. E então, o erro do profeta estava justamente nos lábios. E o Senhor sarou isso, sanou isso, tirou a culpa e perdoou aquele pecado. Amém? Que você tenha certeza que o Senhor está pronto para remover a nossa culpa, para tirar o pecado, que muitas vezes nos paralisa, nos impossibilita de sermos vasos usados por Ele. Amém? Fica na paz, que o Senhor continue falando ao teu coração, que você tenha um excelente dia na presença do Senhor.